Saúde a todos com a paz do Senhor, amém? Aqui quem vos fala é o humilde servo do Senhor, irmão Everton. Eu venho aqui hoje nesse vale, no Vale de Jabote, né, aqui em Manaus, sobre a ordenança de Deus para trazer uma palavra para você, para mim, para minha vida, para você. Primeiramente eu absolvo, primeiramente para mim, né? O nosso Senhor Jesus Cristo, ele é maravilhoso, né? E eu sou prova viva do que o Senhor ama cada um de nós. Hoje era para mim estar em cima de uma cama, vegetando, sem poder enxergar, e hoje eu estou aqui, ó, para agradecer o nosso Senhor Jesus Cristo pelo milagre que Ele fez na minha vida. Há cerca de 2 anos atrás eu tive um AVC hemorrágico, na qual eu fui parar numa UTI, e lá o médico diagnosticou que seria um AVC hemorrágico, e dentro desse AVC eu perderia a minha visão, eu ficaria em cima de uma cama vegetando, se eu sobrevivesse à cirurgia. E hoje, findando 2024, já se iniciando logo mais aí 2025, o Senhor me deu uma ordenância para vir aqui no vale, assim como Ele ordenou o profeta aí naquele vale, profetizar naquele vale de ossos sequíssimos. Eu creio que Deus está falando com alguém nesse momento, assim como Ele falou comigo. Esse vale de ossos sequíssimos, assim que o profeta profetizou, né, sobre a ordenança de Deus, veio, né, a se cumprir o que Deus queria ali, a unir, né, os ossos, a unir carne, a voltar a ter carne, a voltar a ter nervos, né? E naquele momento ali, Deus fez a obra. Então, se Deus me trouxe aqui hoje, me deu essa ordenança de me trazer aqui nesse lugar, nesse vale, para profetizar sobre a minha vida, primeiramente sobre a minha vida, sobre a vida de cada um que está vendo esse vídeo, né? Eu desejo a todos, né? Profetizo no nome do nosso Senhor Jesus Cristo sobre a minha vida, sobre a vida de cada um que está vendo esse vídeo, toda a bênção do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Ele venha cumprir, né? O Senhor, Ele vai cumprir, na verdade, me perdoe. O Senhor, Ele vai cumprir com todas as promessas que Ele fez para a sua vida. Assim como Ele tem vindo fazendo cumprir as promessas de Deus na minha vida, Ele vai fazer na sua. Porque Deus, Ele tem todos os dias me surpreendido. Eu vivo hoje eu vivo, né, no, totalmente dependente do Senhor Jesus Cristo. Porque essa foi a ordenança que Ele me deu há 2 anos atrás, né, que nós venhamos ter esse compromisso cada vez mais com o nosso Senhor Jesus Cristo. Que 2025 nós venhamos a colocar mais a mão na massa, colocar a mão, porque a palavra do Senhor diz que aquele que bota a mão no arado, ele não é mais digno de voltar atrás, né, e muito menos olhar para o lado, e jamais olhar para trás. Então hoje eu posso dizer que eu não olho mais para trás, eu não olho mais para o lado. O meu alvo é o nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré, o leão da tribo de Judá, o grandão da Galileia. Então eu digo para vocês, amados, né? Aqui quem vos fala, aqui quem está falando, era uma pessoa que era para estar cego. Eu tenho todos os meus exames, eu fiz exames em 4 clínicas diferentes e todos deu perca total da visão. Mas Deus, enquanto eu estive naquele hospital, Ele falou. Eu tive uma experiência com Deus, para quem já assiste alguns vídeos meus, já sabe o que Deus falou para mim, que eu sairia de dentro daquele hospital em 7 dias. Não é superstição, mas é o número do Senhor. E eu sairia sem nenhuma sequela, para me vir testificar, para você hoje aí do outro lado estar ouvindo o que eu estou falando. Porque Deus, muitos podem até me criticar pelo que eu vou falar, mas Deus, Ele complica. Ele descomplica e depois ele vai explicar o porquê que ele complicou. Assim foi na minha vida. Eu precisei passar por este processo. Ainda estou passando por este processo para mim para mim depois viver o propósito. Então eu digo para você, suporte o processo para você viver o seu propósito. Porque Deus, quando Ele começa uma obra, Ele termina. Se Ele lhe prometeu, Ele vai cumprir. Assim como Deus fez comigo. Esse vaso aqui, que ninguém dava nada, um vaso sem valor para ninguém, Ele me levou numa olaria.
Durante 7 dias passei numa UTI, numa olaria, para que Deus fosse me moldando novamente, para que aquele velho Everton morresse, né? O velho Everton morreu naquele dia da cirurgia. E a cirurgia foi no dia do meu aniversário, né? Então eu digo para você, amados, né? Pela, pelo sangue, pelo sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, não desista. Tenha fé. Tenha fé porque Deus ele vai cumprir na sua vida tudo que Ele prometeu, porque na minha vida Ele está fazendo. Tudo que Deus prometeu na minha vida Ele está cumprindo. E hoje eu posso dizer, eu tenho a marca da promessa, tenho essa cicatriz na cabeça, a única cicatriz que eu tenho no meu corpo é a marca da promessa. E hoje eu vivo o que Deus me prometeu. Hoje eu tenho uma esposa, eu tenho meus filhos, tenho a minha casa, tenho os bens que Deus me deu, né? Porque não é nosso. A sua esposa, varão, não é sua. O seu esposo, varoa, não é seu. Os seus filhos não são seus. O Senhor, Ele nos dá para nos testar se nós vamos ser capazes de conduzir o povo dele. Porque você tem um chamado, assim como eu também tenho, de ganhar almas para o Senhor Jesus Cristo. Se você consegue ganhar a alma de um familiar seu, você consegue ganhar a alma em todo lugar fazendo a obra do Senhor. Então, o que eu venho a dizer para vocês, para finalizar, e para desejar a todos um excelente 2025, não perca a fé, não desista. 4 anos lutando aí contra ansiedade, depressão, tenho vários laudos, né? E eu não busco hoje o remédio na igreja, porque Jesus ele não é o remédio. As pessoas se enganam. Eu vou numa igreja porque eu acho que lá é um hospital. Não pense dessa forma. A igreja é o templo do Senhor. E Jesus não é o remédio. A igreja é o templo. Jesus, Cristo de Nazaré, ele é a cura. Então aprenda uma coisa, quando você entrar num templo, quando você for numa igreja, não vá atrás de um medicamento. Porque quem toma um medicamento em um hospital e não quer mais voltar lá. Não quer mais voltar. Mas quando você recebe a cura, você procura a cura, você volta. Você fica ali. Então eu venho dizer para você, né? Quando você entrar na sua igreja, independente de crença ou religião, lembre que você está indo lá não para buscar um remédio, uma medicação, porque aquele medicamento que você toma em um hospital, ele é passageiro, mas a cura não. A cura ela é para sempre. A cura é para sempre. E para finalizar, irmãos, rapidamente aqui eu vou dizer algo para vocês vindo da parte do Senhor. José ele teve que viver um propósito doloroso, árduo. Foi rejeitado entre os seus, pelos seus irmãos. Foi enterrado, né? Foi cavado um buraco, uma cisterna, e ali ele foi colocado, né? Entenda uma coisa, que aqueles que cavam a sua sepultura, eles não entendem o bem que ele está fazendo para você. Entenda isso, que aqueles que cavam o buraco ali para você, que não querem ver o seu crescimento espiritual, eles estão lhe semeando, eles estão lhe adubando, porque José ele precisou descer, José precisou ficar ali dentro daquele buraco, né? Dentro daquela cisterna ali, para depois ele estar aonde ele ficou, como governador, como um dos homens, né, mais estrategista que já existiu, né, na face da terra, né, em termos da palavra. Então eu digo para você, né, seja que nem José, seja persistente, porque uma hora, Deus vai te abençoar. E não vai demorar, irmãos, porque eu achava que a minha bênção ia demorar, mas a minha bênção veio muito mais rápido do que eu imaginava. Então é essa a palavra que eu deixo para vocês para iniciar 2025, né? Creia no Senhor Jesus Cristo, porque Ele, assim como me abençoou e continuou me abençoando, né? Ele também vai te abençoar. E nunca esqueça, você não é um projeto falido. Você não é um projeto falido, porque quando todo mundo te despreza, tem um oleiro que te espera para trabalhar e para te fazer um vaso novo. Amém? Que a paz do Senhor fique com todos, né? Na santa paz do Senhor.
e que Deus venha guardar, proteger a nossa família, que 2025, tudo que está arquitetado pelo inimigo, venha cair por terra sobre a minha cabeça, sobre a sua cabeça, sobre as suas vidas, porque, irmãos, 2025 não vai ser fácil. 2025 vai ser um ano de peleja. O Senhor me deu duas visões, um sonho, e não vão ser, o 2025 não vai ser aquelas mil maravilhas, mas aquele que orar da forma que eu vou falar agora aqui, que eu e a minha casa somos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, nenhuma peste chegará na sua casa, nenhuma enfermidade. Mas, irmãos, Deus falava para mim, numa dessas minhas revelações que Deus me deu, que Ele lançará sobre a terra as mesmas pragas do Egito. Então, vamos nos preparar, vamos nos dobrar. Isaías fala que aquele que prega, continue pregando, aquele que profetiza, continue profetizando, aquele que adora, continue adorando, para nós ficarmos que nem sentinela na seara do Senhor. Olha essa palavra. Nós temos que estar que nem sentinelas na palavra do Senhor, na seara do Senhor. Então, que você seja esse sentinela, né? Que 2025 venha, se vier o que Deus mostrou, amém, porque tem que ser feita a palavra dele, tem que se cumprir a palavra dele. Se está na palavra dele, tem que se cumprir. Então, eu desejo aqui a todos vocês um excelente 2025 e que o Senhor venha guardar a minha família, a sua família, a minha parentela, a sua parentela, no nome do Senhor Jesus Cristo, e todos ficamos na santa paz do Senhor Jesus Cristo. Amém?